Se você ama romances de época e quer aproveitar o Kindle Unlimited ao máximo, essa lista aqui é para vocês. Eu trouxe uma lista especial selecionada ao meu gosto aqui dos livros de romance de época que a gente tem no Kindle Unlimited. Beleza? Então bora lá, pega um bloquinho de anotações e bora pro vídeo. Então o primeiro livro dessa lista aqui é Mulherzinhas, da Louisa May Alcott. Livro que foi publicado em 1868. Esse livro tem uma ambientação que se passa no século XIX nos Estados Unidos. É um clássico da literatura. A gente vai acompanhar a vida de 4 irmãs, a Maggie, a Jo, a Beth e a Amy. Com foco especial na vida da Jo, em que a autora se baseia especialmente a vida dela como se fosse contada da perspectiva da Jo, sabe? Então, esse conto vai se passar numa cidadezinha dos Estados Unidos durante a Guerra Civil Americana. E a gente vai acompanhar um pouquinho da vida de cada uma dessas irmãs, todas juntas ali, mas com a perspectiva da Jo, mas a gente acompanha a evolução de cada uma e cada uma tem um sonho diferente de vida. A Jo, ela quer ser escritora e desafiar os padrões da época. Já a Beth, ela é um pouco mais sonhadora, ela é um pouco mais doce, ela quer mais uma vida do lar, um marido, casar e ter filhos e viver cuidando da sua casa. Já a Amy, ela gosta de luxo, riqueza, então ela quer uma vida mais sofisticada, ela quer casar com um homem rico e ter uma vida mais luxuosa, digamos assim, né? Então, a gente tem um contraste diferente entre as irmãs ali, a gente vai acompanhar o desenvolver delas durante a história, e é uma história muito boa. É um livro bem grande, ele tá dividido em 2 partes, tá? E com o foco total na Jo, aqui a gente vai acompanhar a trajetória dela da tentativa de escrita, porque na época lá as mulheres eram bem deixadas de lado, então ela tentar ser uma escritora, a gente acompanha esse desafio da tentativa de publicar as histórias dela, é bem interessante, tá? Então, recomendação aqui do primeiro livro para vocês lerem no Kindle Unlimited. Inclusive, esse livro foi adaptado, vocês podem ter visto, como vocês viram aqui, várias cenas do filme estrelado pela Emma Watson, por exemplo. Recomendação também para adaptação, beleza? Vamos ao segundo livro da lista, Anne de Green Gables. E esse livro foi publicado em 1908, ele é ambientado no século XIX também. Se passa no Canadá, na ilha do Príncipe Edward, beleza? É uma ilha real, ela existe. Inclusive a casa da Anne de Green Gables, ela também existe. Ela foi toda imaginada nesse cenário. Que o ponto interessante é que a gente não tem apenas Anne de Green Gables nessa lista, a gente tem a coletânea inteira da Anne. Então se vocês ficarem interessados em ler, vocês vão poder ler todos os livros, porque estão todos no Kindle Unlimited, a coletânea inteira da Anne. Então, gostaram do primeiro livro? Leiam o segundo. Gostaram do segundo? Leiam o terceiro, até terminar a série inteira, porque a gente tem tudo lá. Então, isso é um ponto positivo demais para quem quer ler a série inteira da Anne, tá? E é um ótimo livro. A gente vai acompanhar uma órfã que viveu a vida inteira no orfanato, foi adotado por várias famílias e não se deu bem em muitas dessas famílias, voltou por orfanato, teve uma infância bem conturbada. E em um determinado dia, ela é adotada por Marilla e Matthew Cuthbert, que adotam ela sem querer. Eles queriam um menino e acabam adotando uma menina, e ela vai pra fazenda morar com eles. E a ideia deles é que eles tivessem adotado um menino para ajudar na fazenda, porque o Matthew já tá ficando velho. E chega lá, o Matthew chega na estação de trem, encontra uma menina, leva pra casa porque não podia deixar a menina na estação de trem sozinha. E aí a hora que chega em casa, a irmã dele, a Marilla, vê a Anne e fica espantada, né, por ter trazido uma menina. Daí o desenrolar da história acontece ali, tentando devolvê-la pro orfanato, e no fim acabam que ficam com ela, né, porque não conseguiram devolvê-la por N motivos. Aí pra saber os detalhes, leiam essa história porque é muito boa. Temos várias adaptações de Anne vindo de muito tempo. Temos a série original, a clássica, depois temos a Anne com E, que veio da Netflix. Temos a animação também, que saiu recentemente em forma de anime. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui recente, tá aí no card pra vocês verem. A animação tá muito legal mesmo. Em forma de anime, Anne ficou muito da hora, então recomendo também essa adaptação pra vocês assistirem, tá? Um romance de época infanto-juvenil, bem tranquilinho de ler, bem suave, bem relax, sabe? Então, ler uma leitura pesada, pega ele pra ler que vocês não vão se decepcionar. Então, aqui é a minha segunda recomendação para vocês lerem no Kindle Unlimited. Agora, o terceiro livro da lista, ele é O Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. E esse livro foi publicado em 1813 e ele se passa também no século XIX, mas esse na Inglaterra. E aqui a gente vai ter uma protagonista chamada Elizabeth Bennet. A gente vai ter uma protagonista feminina muito forte, que ela vai desafiar todos os convívios sociais, todas as éticas casamenteiras sociais da época, digamos assim. Ela vai contra essas ideias de casamento por conveniência. Então, eu preciso casar com tal homem porque a família dele é rica e a gente precisa ter esse relacionamento de família. Então, a gente tem essa mulher forte nessa história que indo contra tudo isso, né? A gente tem, assim como todos os demais romances de época aqui da lista, a gente tem muito
dessa história entre famílias, muita conversa, muita fofoca. Então, para quem gosta desse tipo de coisa, que esses livros são cheios disso, tá? E no livro ela vai conhecer um homem do jeito que ela odeia. O Sr. Darcy, à primeira vista, ela não gosta dele. O homem rico, reservado e do jeito que ela não gosta. E o perigo é ela se casar com ele, né? Ela não quer isso. E será que ela vai? E como eu já falei, retrata toda essa parte ácida de casamento na sociedade antiga. E o quão forçoso eram os casamentos obrigados, mesmo onde não havia amor, né? Então, a gente vê como que era isso no passado e a diferença que está hoje em dia na atualidade, né? Então aqui é a minha terceira recomendação, Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Então o quarto livro, O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Então esse aqui foi lançado em 1847 e ele foi ambientado em um século anterior aos demais. Esse aqui foi no século XVIII, enquanto os outros foram ambientados no século XIX. E esse aqui também se passa na Inglaterra. Aqui a gente vai ter dois personagens, o Radcliffe e a Catherine, demonstrando um amor obsessivo e a vingança entre esses personagens, e a gente tem a história passando dentro do Morro dos Ventos Uivantes, dentro de uma casa, e tiveram um amor intenso ali dentro, e a gente vê as escolhas que eles tiveram, as escolhas erradas, o orgulho que eles têm dentro deles, e como isso impacta na vida deles de terem vivido tanto tempo junto, e mesmo assim ter esse orgulho e essas desavenças, sabe? Então eles têm muito trauma e essas escolhas erradas que eles fizeram e essa paixão extrema, né? Então a gente vai ver como que tudo isso, essas emoções impactaram durante o crescimento deles, e a gente vai acompanhar isso. E diferente desses romances de época mais tranquilos, mais de encher o coração, né, de aquecer o coração, como eu costumo dizer, ele é um romance mais extremo, mais pesado, digamos assim. Então ele foge um pouco daquela fórmula que a gente tem. E aqui a gente tem um romance mais gótico, mais dark, mais intenso, tá? Então, fugindo um pouquinho daquela fórmula, a gente entra nessa para mudar um pouquinho o ritmo aqui. Então, um outro livro que está dentro do Kindle Unlimited para vocês lerem da assinatura de vocês aí, fica a minha outra recomendação aqui para vocês. E assim como os demais livros da lista, esse aqui também tem adaptações, então fica a recomendação aqui também para as adaptações, beleza? Agora o quinto livro da lista é Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Esse livro também foi publicado em 1847 e esse tem uma ambientação no século XIX na Inglaterra também, assim como os três primeiros. Então aqui a gente tem a própria história da Jane Eyre, ela é a governanta da mansão Thornfield e ela tá lutando para conquistar sua independência e encontrar o amor verdadeiro. E adivinha onde que ela foi encontrar o amor verdadeiro? Na própria mansão. E quem que é o amor verdadeiro que ela encontra na própria mansão? O patrão. O que poderia acontecer nessa história? O que ia acontecer de bom? Poderia dar algo bom nessa história? E o que está escondido, que é o mistério dessa casa, é o grande ponto-chave para o desenrolar dessa história e para toda a trama principal. Então, é muito interessante, essa história é muito legal. Então, fica aqui minha recomendação, meu quinto livro, tá? E agora a gente vai entrar num sexto livro bônus, tá? Esse aqui foge da lista, mas é importante eu trazer para vocês, porque vai fechar a chave dos últimos livros aqui que eu tenho para vocês, que é uma observação bem interessante. Ah, e detalhe, o quinto livro também tem adaptação, assim como todos os demais. Então, o livro bônus dessa lista aqui se chama A Senhora de Widfell Hall, da Anne Brontë. E qual é a semelhança desse livro com os outros? Também é escrito por uma Brontë, assim como o Morro dos Ventos Uivantes e Jane Eyre são todas Brontës. Emily, Charlotte e Anne são três irmãs que cresceram juntas e foram instruídas pelo seu pai a leitura, a literatura e foram motivadas a escrever. Então as três cresceram juntas e publicaram seu livro praticamente juntas. Então essa é uma observação muito interessante. Três irmãs que publicaram grandes livros, grandes sucessos aí da literatura. Esse último livro aqui não é tão conhecido quanto os demais, mas é um livro muito bom. Esse não teve adaptação, eu não encontrei a adaptação dele, mas os outros eles tiveram, tá? Qual é a história do Widfell Hall? A Senhora de Widfell Hall. Esse aqui foi publicado em 1948, um ano depois dos demais livros ali das suas irmãs, e ele é ambientado também no século XIX na Inglaterra. Aqui a gente vai ter a protagonista chamada Ellen Huntingdon, e diferente das mulheres que costumam ser abusadas e trancafiadas pelos seus maridos e forçadas a viver uma vida difícil, ela tomou uma decisão diferente. Ela fugiu com seu filho por causa do seu marido alcoólatra e abusivo. Então ela foge de casa e vai viver a vida dela longe do marido. E como que ela faz isso? Ela se isola na mansão Widfell Hall. Então ela chega na mansão e vai trabalhar como pintora. Então ela se sustenta ali trabalhando como pintora e cuidando do seu filho. E ela é uma mulher atraente, então ela desperta fofoca e ninguém sabe muito bem por que ela tá ali, por que ela tá ali com o filho, mas ela chama a atenção ainda assim de um homem, de um fazendeiro local que se sente um pouco atraído por ela, para que ela vai aceitar
ter algo com ele? Será que eles vão se relacionar? Então a gente vai ter esse fugir da casa, a chegada da mansão Winterfell Hall e todo o desenrolar dessa trama depois da fuga dela. E esse aqui é um dos primeiros romances feministas da história inglesa, tá? Então é bem interessante a gente acompanhar isso e ver como que o progresso do clássico veio até o moderno, é bem interessante. Então aqui a gente fecha a lista com 5 livros mais um bônus dos livros disponíveis no Kindle Unlimited pra gente ler aqui com a assinatura, tá? E o interessante aqui, é assim como a gente vê a história da Jo em Mulherzinhas, que a gente segue a história dela e a dificuldade que ela tem de publicar um livro, a gente vê que as 3 irmãs Brontë, que elas tiveram muita dificuldade para publicar o livro, inclusive elas usaram pseudônimos masculinos para poder publicar os seus primeiros livros, porque por causa da dificuldade que era na época uma mulher conseguir publicar um livro e fazer qualquer coisa da vida. A gente vê como hoje em dia é muito mais fácil, né? Então, gente, essa aqui é a minha recomendação. Uma observação importante: se você não tem Kindle Unlimited, se você ainda não assinou, está de graça uma assinatura por um mês, então clica no link ali embaixo que eu vou deixar aqui para vocês na descrição. Se quiserem uma opção melhor ainda, vocês têm 3 meses por R$ 2,99. Eu recomendo essa segunda opção aqui porque a assinatura comum, um mês sai R$ 24,99. Então, 3 meses por R$ 2,99 tá muito bom. Vocês vão ter 3 meses de vários livros aí gratuitamente, né? Gratuitamente não, né? Pela assinatura. Então, gente, essa é a minha lista aqui. Se vocês gostaram, se vocês querem uma parte 2 de romance de época, se vocês querem algum outro gênero do Kindle Unlimited, deixa nos comentários aí que eu faço um novo vídeo pra vocês, gente. Então é isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem like, comentem, hypem o vídeo se estiverem pelo celular e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e falou!